quando eu tento voltar a colocar ele em movimento, eu vou ter dificuldade, porque ele está muito tempo parado. O povo chama, né? Fala que atrofia, né? Se você não usar muito e tudo mais. E eu acho que é um pouco disso. Você tem um pouco de dificuldade de fazer aquele mesmo movimento que antes era natural. Ou então, uma outra analogia que eu dou, que é um pouco da minha realidade, eu treinava Muay Thai. Aí estava bem, treinando certinho. Veio a pandemia, eu nunca mais apareci lá. Se eu voltar lá, provavelmente todo mundo lá, até o cara que é iniciante, vai me bater, porque eu não estou mais acostumado a fazer aqueles movimentos, eles não são mais automáticos para mim. Você vai perdendo. E eu acho que algumas coisas na pandemia, durante esses 2 anos aí que aconteceu, pelo menos para mim e para alguns irmãos que eu tive contatos, foi se perdendo. E aí eu gosto de fazer tudo organizadinho, né? Aí eu cheguei a 5 pontos, que eu acho que são os pontos que têm trazido dificuldade para nós como igreja. O primeiro deles é conhecer a Deus. Não sei se todos vocês tiveram a mesma dificuldade que eu, mas lá no início, quando começou esse negócio, né, tava todo mundo dentro de casa, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo com medo e tudo mais. E eu me peguei numa situação que, assim, a minha vida sempre foi meio corrida, sabe? Eu sempre estou para lá, estou para cá, estou com alguém, estou com alguém, eu não paro em casa. E eu fiquei em casa o dia inteiro. Aí ia trabalhar, não tinha trabalho. Nem meu chefe sabia o que tinha que fazer, porque estava todo mundo perdido. E eu me peguei ficando 24 horas por dia dentro de casa. E eu ganhei um negócio que eu não tinha muito, que era tempo. Tempo. E aí você tem aquela sua disciplina de oração, de leitura da palavra, de tudo mais. E, de certa forma, antes, ela estava encaixada ali na minha rotina, né? Porque você tinha que fazer outras coisas. E quando você tem tempo, você pode falar, não, depois eu faço isso. E aí depois eu faço, e depois eu oro, e depois eu leio a palavra. E aí, quando eu via, já era 1 hora da manhã, e eu não fiz nada. E isso foi acontecendo. Várias vezes eu, sei lá, simplesmente estava distraído fazendo outras coisas. Fazendo qualquer outra coisa que naquela hora, na minha cabeça, era mais urgente, sei lá. Isso foi bem no início. E logo depois, quando a gente já teve esse processo de retomada, de todo mundo sair de casa, eu percebi que a gente, como sociedade, ficou um pouco agoniado para compensar o tempo perdido. Então, o que a gente faz? Sai, meu irmão, correria. E aí, algo que já não era uma prática tão boa nas nossas vidas, na minha vida, passou a ser ocupada por outras obrigações. Então, você acorda, você já acorda meio atrasado, já tem que fazer tal coisa, aí sai, aí não sei o quê, aí trabalha, aí à noite tem compromisso, e não sei o quê, quando vê já está com sono, já está na hora de dormir, aí você fala que vai orar e dorme. É isso. Eu hoje estava conversando com a Laís, fui analisar, eu tenho livre, uma noite por semana, que eu não tenho nenhum compromisso. Tirando no final de semana. E final de semana, geralmente, é mais corrido que a semana. Então, você tem um monte de coisa para fazer, e quando você vê, acabou o dia. Aí você acorda, eu acordo já pensando em um monte de coisa que tem que fazer, que tem que acontecer, e não sei o que lá, e você vai vivendo, e as semanas vão passando, as semanas vão passando. Aí eu lembro que bem no meio desse negócio da pandemia, quando estava todo mundo em casa, eu tenho um aplicativozinho da Bíblia que tem aqueles plano anual, sabe? Aí um dia eu abri o aplicativo lá, 6 dias sem ler a Bíblia. Ele avisa, né? Ele te joga na cara, né? Que você não está lendo. Aí, rapaz, 6 dias sem ler a Bíblia. O que está acontecendo, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que retomar é isso, conhecer a Deus, né? A palavra diz, Jesus fala, né, em João 17, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. E se a gente não prioriza isso, se a gente não busca fazer isso, a gente vai perdendo a comunhão com Deus, a gente vai perdendo a priorização de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Tem um texto que eu gosto muito,
Salmos 14, 2. Se vocês quiserem abrir. Do céu, olha o Senhor para o Filho dos Homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus dos céus olha para ver se tem alguém buscando Ele. Isso me trouxe um temor de não ser encontrado, não ser contado entre aqueles que estavam buscando a Deus, porque eu estou muito ocupado com outras coisas. E às vezes a gente se engana achando que fazer as coisas para Deus é o suficiente. Então, como eu estou muito ocupado com as atividades, até mesmo da igreja, eu não preciso buscar Deus, eu não preciso ler a Bíblia hoje. Afinal de contas, eu estava lá com o irmão, lá, estava cooperando. E Deus pode olhar e não me encontrar entre aqueles que estão buscando Ele. Um outro texto é Provérbios 8:17. Fala assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Esse texto é muito sério, né? Deus está falando que Ele ama os que amam a Ele. E os que procuram Ele acham. 8:17. E eu me flagrei não priorizando isso. Para piorar, eu sou repreendido todo dia. Porque, rapaz, minha esposa, não tem jeito. Todo dia, no mesmo horário, certinho, ela está lá orando, lendo a palavra, todo dia. Não tem erro. E aí, todo dia ela faz. Assim. Aí, às vezes, eu acordo ela já está lá orando. Aí eu falo, rapaz, estou errado, estou dando exemplo aqui. E eu quero ser achado entre aqueles que buscam a Deus. Um outro texto que é um contraste em relação a esse é Salmos 10:4. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. E aí que eu vi que o negócio estava ruim para o meu lado. O discípulo, ele busca a Deus. O ímpio, ele é presunçoso. Ele não coloca Deus nos planos dele. Porque ele acha que ele vai resolver. Depende dele. É só ele fazer. Ele é presunçoso. E todas as vezes onde eu não estava priorizando Deus, eu não estava buscando a Deus, eu não estava querendo buscar a direção de Deus, eu estava sendo presunçoso. Eu achava que eu tinha soluções. E aí, como eu falei, até mesmo nas coisas relacionadas à igreja, o irmão vinha me procurar, eu achava que eu tinha resposta. Eu já tinha dado aquelas respostas tantas vezes para outras pessoas que eu enquadrava ele ali. Não, não, tal situação é isso, pá, pá. Eu estava presunçoso. E Deus não está nos planos das pessoas que não buscam Ele. Esse é o principal ponto. Deus tem que estar nos meus planos. Não é? Às vezes a gente leva a vida assim: eu vou fazer as minhas coisas e eu vou tentar ali pedir para Deus me ajudar e vou tentar levar uma vida assim, onde eu peque o mínimo possível, né? Então, vou ser santo aqui, vou fazer as coisas que tem ali a doutrina que a gente recebeu, eu vou fazer, eu vou confessar pecado, eu vou seguir ali, né? Aquele conjuntinho de direções que a gente recebeu, de regras, e Deus vai me ajudar, e você pede quando está com problema, mas Deus simplesmente está fora desses planos. Eu tenho que incluir Deus nos meus planos. Quando a gente passou pela porta, a gente se arrependeu, a gente se batizou, a gente recebeu um Senhor, e Ele é o dono dos nossos planos agora. Eu tenho pensado muito naquela analogia que a gente faz dos 3 tipos de homem. Tem aquele carinha do meio, o religioso. E o religioso é muito disso. Ele tem os planos dele, tem Deus ali, que ele recorre a Deus para fazer ali,
e ele vai seguir na vida, ele é muito certinho, ele segue aquelas regras muito certas, as regras às vezes são muito bonitas, são bem encaixadas na cabeça dele, ele quer que as outras pessoas vivam aquelas regras também e tudo mais, mas ele não busca a Deus. Deus não faz parte daqueles planos. Deus não é o principal daqueles planos. É só mais um elemento igual a ele. E eu tenho visto que a sociedade, de certa forma, está levando a gente a viver uma vida assim. Está tudo muito corrido. E se eu não priorizar, eu não separar, eu não buscar tempo para isso, eu não vou fazer simplesmente isso. E eu vivi muito tempo assim, uma vida meio que de desculpa, sabe? Não, eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que fazer, eu vou fazer não sei o que lá, e não tem. De manhã, não sei o que, não dá, né? E eu simplesmente não fazia, não priorizava. Hoje eu tenho meu tempo lá, bicho. É antes de dormir, é o horário que eu consigo ficar calmo, que eu consigo fazer, que eu estou atento. Diferente de algumas pessoas, eu tenho dificuldade para dormir, então eu não vou ficar ali pescando, sabe? Então, eu paro ali. A Laís vai dormir e eu paro ali para ler a palavra, para orar, para meditar. Porque senão eu simplesmente não vou fazer. E aí eu sempre tinha aquela ilusão, né? Tem que fazer de manhã, né? Primeira hora do dia. Aí eu não fazia. Aí eu prefiro fazer no horário que eu sei que eu vou fazer, do que é ideal e eu não faço. Mas eu tenho que buscar Deus. E uma coisa que eu reparei é que os homens que serviram a Deus, os homens que realmente entregaram a vida deles a Jesus, todos eles tinham uma vida em que eles buscavam conhecer a Deus. Todos eles. Porque a mudança e as coisas que eles faziam eram de dentro para fora. Deus falava com eles. Deus transformou essa pessoa. E ele, por conhecer a Deus, fazia as coisas que ele queria. Ele não fazia porque ele tinha que fazer ou porque era uma necessidade. Então, o perdido está perdido, eu vou ajudá-lo. Não. Ele fazia porque ele conhecia a Deus, ele queria agradar a Deus. E eu preciso disso para a minha vida. Nós precisamos disso. Buscar a Deus, conhecer a Deus, fazer as coisas porque é para Ele. E essa mudança vai fazendo com que a gente faça as coisas para Deus. É de dentro para fora. Estava pensando antes de vir para cá na vida de Pedro. Paz, Pedro, no final do Evangelho, ele vê Jesus sendo preso. Aí o que ele faz? Ele tira a espada da cinta e ataca o cara. Eu estava pensando, rapaz, o cara quando ele pega uma espada, ele cortou a orelha do cara, né? Ele não foi assim. Porque se ele fosse assim, não cortava só a orelha, cortava o ombro. Ou o cara desviou, alguma coisa aconteceu ali para não ter. O que eu acho que é mais provável? Pedro ou foi assim, ou assim com a espada. Ele foi para matar o cara. Não foi, era um golpe para pegar aqui, ou no pescoço, e matar o cara. E aí acontece tudo que a gente sabe. Passa um tempo, lá em Atos, Pedro vai para a cadeia. Ele é preso. É a mesma situação. Vem alguém prender. E o procedimento dele é completamente diferente. Eu fico, às vezes, quando eu leio o texto, eu fico imaginando a cena, sabe? É porque o cara que estava lá com Pedro era muito mais santo que eu ia lembrar. Eu falo, rapaz, lembra? Ó, esse tempo atrás, estava aqui, quando foram te prender, tu foi para matar o cara, agora tá aí, ó, preso do mesmo jeito. A mesma situação, o procedimento dele é tão diferente, a ponto de quando ele sai da cadeia, ele considera aquilo ali glória para Deus. Ele fala, caramba, eu fui digno de ser preso e de ser açoitado. Esse homem não é uma transformação baseada em regra, não é. Não é uma base... Não tinha uma regra, não tinha um versículo. Quando você for preso, se renda e fique feliz. Ou o certo, não. Deus transformou aquele cara de dentro para fora, a ponto de, na mesma situação, ele reagir de uma maneira completamente diferente. E o espaço de tempo entre uma história e outra é curto. Deus transformou aquele cara. Pedro conhecia mais a Jesus. Isso me levou a um segundo ponto, que é, tudo bem, eu preciso conhecer mais a Deus. Como é que eu faço isso? Tem a questão da vida de oração, tem a questão da comunhão com os irmãos e tudo mais, mas eu preciso conhecer mais a palavra.
Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que saber o que Deus pensa, tenho que saber o que Deus diz, o que Deus quer para mim. Ficar 6 dias sem ler a Bíblia é um absurdo, gente. Claro que tem situações, né? Pode estar de férias, pode não sei o quê. Estou falando no nosso dia a dia, sabe? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que saber o que Deus pensa. Durante esse período da pandemia, a gente foi bombardeado com um monte de ideia, um monte de gente. Sempre agora tinha um influenciador para dizer o que eu tenho que pensar, um pastor do YouTube para dizer o que eu tenho que fazer, qual é a doutrina, não sei o que lá. E muitas vezes a gente simplesmente recebe isso. Eu estava até conversando com a Laís sobre isso. Realmente, assim, a gente fala, né? Nós não podemos ser influenciados por pessoas que não têm responsabilidade com a nossa vida, essas pessoas não têm que dizer o que a gente tem que fazer. Tudo bem. Eu mesmo escrevi um texto sobre isso, né? Sobre os influenciadores da igreja. Só que tem um outro problema, que é, sendo bem realista, esse barco já partiu. Né? Já partiu. Ele já está lá. Ó. Só um milagre para você andar por cima da água e alcançar. Já foi, as pessoas já são influenciadas por isso. Então, por mais que eu não tenha contato com essas pessoas, eu vou estar com outras pessoas que têm contato, que vão estar com essas ideias. E não adianta nada eu me apartar de ideias de influenciadores ou de outras pessoas se eu não tenho muito firme o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que saber o que é certo para eu entender o que é errado e o que não é. Então, não vai adiantar eu simplesmente falar, olha só, eu não vou ser influenciado por tal e tal pessoa e eu não colocar nada no lugar daquilo. Eu tenho que ser influenciado por Deus, pelo Evangelho. É isso que tem que me influenciar. E aí, tudo que vier além disso, se for bom, ok, se não for, eu vou desprezar. É claro que eu tenho que ter cuidado com isso. Esses dias eu estava falando com a Laís, que eu seguia lá um cara no Instagram e tal, o cara era pastor, achava ele legal assim e tal. Só que aí ele falava algumas coisas que eu ficava assim, rapaz, não sei não. Será que isso está na Bíblia? Ficava meio confuso. Aí eu falei, bicho, quer saber? Já que eu não estou conseguindo discernir, eu não vou seguir mais. E aí dei meu unfollow lá. Fico meio assim, às vezes, com vontade de entrar no perfil dele, porque ele fala de esporte, tal, que é o que eu gosto, mas falei, é melhor eu me abster. Mas o ponto é que o que fez eu tomar essa atitude é que eu não estava conhecendo a palavra a ponto de discernir se aquilo ali era a vontade de Deus ou não. Eu preciso conhecer a palavra. Tem vários textos na Bíblia sobre isso. Mostra como essas pessoas que andaram com Deus tinham um anseio por conhecer a vontade dele. Eu preciso ter isso na minha vida. Buscar conhecer a palavra de Deus. Jesus fala assim, em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Se eu amo Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos dele. E eu preciso saber quais são esses mandamentos. Senão, realmente, qualquer pessoa vai falar o que é a vontade de Deus, eu não vou saber se é ou não é, e vou fazer. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Só que a gente está vivendo um momento que, infelizmente, nem a gente que é convertido conhece a palavra de Deus. Esse é o maior problema. A gente não conhece. Se você pegar e botar o contexto evangélico, vamos dizer assim, boa parte dos irmãos que estão ali, eles não conhecem a palavra de Deus. Não é estranho, nem surpreendente que tenham entrado tanta bagunça, porque o antivírus, o filtro, que a palavra não é conhecida pelas pessoas. Então chega alguém, fala qualquer absurdo, as pessoas dizem amém, seguem. O que vai fazer com que eu perceba esse tipo de risco é eu conhecer a palavra. Tempo atrás chegaram para mim, rapaz, está acontecendo isso, tem um irmão falando isso. Na hora que falaram isso, eu falei, não, mas a Bíblia diz isso. Eu tenho que conhecer a palavra para eu saber o que não é. Eu chego a ser chato com essas coisas. A Laís que sabe.
Hoje a Laís falou, veio conversar comigo sobre um diretor que ela viu falando um negócio legal, mas eu falei, mas a palavra diz isso. Eu chego a ser uma pessoa chata com isso, mas a gente tem que conhecer a palavra, tem que se apegar a ela para saber o que Deus pensa, o que Deus quer com a gente. Tem um risco muito grande que vai além de nós, da gente não conhecer a palavra. E isso tem me preocupado já tem mais de um ano. Que é o seguinte, se eu não conheço a palavra, se eu não busco a Deus, conhecer a vontade dele e revisar o ensino que eu recebi, eles não vão conhecer a palavra. Não vão. Porque Deus fala que o que eu recebi, eu tenho que transmitir a outros. Não é o que fala lá em Timóteo? Homens fiéis e idôneos para que transmitam a outros também. Se eu não tiver zelo com essas coisas, eu não vou ensinar bem. Eu acredito que eu fui bem ensinado. Bem praticado, não. Mas bem ensinado eu fui. Bem praticado eu tenho minhas dificuldades. Mas eu fui muito bem ensinado. Muito bem. Por pessoas que tiveram cuidado com a minha vida de me ensinar. Quando eu me converti, eu não sabia diferenciar capítulo de versículo. Então, assim, eu não sabia nada. Nada. Quem me ensinou o que era capítulo, versículo, o que era antigo, Novo Testamento, foi o Elton, está bem ali. Teve toda a paciência para me ensinar desde o início. Eu fui muito bem ensinado. E eu tenho a responsabilidade de transmitir isso para outras pessoas. Então, eu tenho que conhecer muito bem a palavra. Muito bem. Para que eu transmita a outras pessoas e para que eu tenha segurança de que quando eu morrer, essa próxima geração que está vindo depois de mim vai continuar fazendo isso até que Jesus volte. Quase todo mundo sabe que eu sou formado em História, né? Aí, esses dias eu estava pensando em algumas coisas sobre a história da igreja, em alguns momentos que a igreja foi se perdendo. E eu cheguei a essa conclusão, foi um dos sintomas que eu percebi. Na maior parte das vezes que a igreja se perdeu muito, ela foi para uma coisa muito distante da palavra de Deus, simplesmente as pessoas não conheciam bem a palavra e não estavam passando bem a palavra para os outros. Tem uma série de situações aí ao longo da história que vocês vão ver acontecia isso. Algumas poucas pessoas conheciam a palavra e elas não transmitiam para os outros, aí o negócio debandou. Ou entraram coisas na igreja que não eram a palavra de Deus, as pessoas não conseguiram discernir que aquilo ali não era a palavra de Deus e começaram a seguir por ali. E aí o negócio foi desviando do que dizia a Bíblia. Então eu tenho que conhecer, para mim e para os outros. Terceiro ponto, ser santo. Se por um lado você ficar dentro de casa facilita na santidade, porque você tem contato com menos gente, por outro lado dificultou. Porque muitas vezes, muitos dos meus pecados estavam aqui, ó. Não falava para ninguém estava ali para ver, para me repreender. Era eu comigo mesmo. Algumas coisas aconteceram, né? Até com o próprio país. Nesse período da pandemia, eu ficava com raiva. Ninguém via a minha raiva. Eu estava vendo TV lá com raiva. Ninguém via. Não tinha ninguém para falar, ó, Pedro, você está errado. Eu estava ali olhando a televisão com a maior calma, mas por dentro, aquilo ali estava me chateando. E eu preciso ser santo. E uma coisa que, com o final desse período aí de pandemia, a gente saindo de casa e as coisas foram acontecendo e a gente saindo, e aí parece que se estava tudo muito calmo, agora está mais agitado do que era antes, eu percebi que a vida vai levando a gente. E ser santo é ser separado. E eu travei nessa palavra. Tá, mas o que é ser separado? Porque eu ouvi isso a vida inteira. Todo mundo falava, não, ser santo é ser separado. Ah, tá, mas o que é ser separado? E aí eu fui ler aquele texto de Daniel 3:5. Não precisa abrir não, porque ele é grande, eu vou ler aqui. Todo mundo conhece essa história, eu imagino. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei,
os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos, porque os dedos estavam escrevendo. Aquela história que a mão apareceu, escreveu, né? Mené, Mené, Tekel, Parsim, repreendendo o filho de Nabucodonosor, né? O rei Belsazar. Eu fiquei pensando assim, rapaz, tá, os caras tomaram ali Israel, levaram os utensílios para lá, até aí tudo bem. Qual o problema do cara pegar o copo e tomar o banquete naquele copo? É porque o copo, ele era consagrado ao Senhor. Ele era separado. Só que uma coisa que ficou na minha cabeça é que o copo não deixou de ser copo, né? Ele não virou outra coisa porque ele foi consagrado ao Senhor. Tanto é que ele não virou outra coisa que o rei conseguiu encher ele de alguma coisa e tomar. E eu fiquei pensando nisso. O copo, ele foi separado, apesar de continuar sendo uma taça, a servir só aquele propósito. E ser santo é isso. Eu vou me separar para servir somente ao meu Deus. E a vida, ela vai levando a gente a querer fazer outras coisas. Tanto é que quando fala, aqui no texto fala, que quando eles deram louvores aos deuses de ouro, a mão apareceu. Estava todo mundo bebendo no copo, quando deram louvores a outros deuses, Deus foi lá e repreendeu todo mundo. E depois eu fiquei pensando, rapaz, o cara que estava ali, ele era o filho de Nabucodonosor. Não é que ele era inocente e não sabia da história do próprio pai. Ele sabia o que tinha acontecido com o pai dele, ele sabia o processo que o pai dele passou, né? Ele fala que no final da vida de Nabucodonosor ele se arrepende. Ele sabia. E ele pegou um utensílio que era separado e usou para outras coisas, e usou para dar louvor a outros deuses. E eu sou um utensílio que é separado. Eu continuo sendo copo. O que eu quero dizer com essa alegoria? Eu não parei de trabalhar, eu não passei a viver em cima de um monte, só faço orar e ler a Bíblia. Não, eu continuo fazendo outras atividades. Não mudou isso. Só que hoje eu sou separado ao Senhor. É para Ele que eu faço isso, não é mais para outras coisas. E eu não posso me permitir ser usado para outros fins, para outros deuses, fazer parte daquele banquete como se eu não fosse separado. Porque lá no meu ambiente de trabalho é assim. Você chega lá, você tem que tomar forma de um modo como aquele lugar funciona, o que a instituição pensa, o que as pessoas que estão ali ao seu redor pensam, como é o clima e a cultura ali daquela organização, e você vai tomando forma daquilo. E eu não posso, eu sou separado. Então eu vou continuar trabalhando, eu vou fazer tudo, mas eu estou separado para Deus para fazer outras coisas. Tem várias coisas que eu gosto, que eu acho legal, mas eu sou separado. E se eu tiver que abrir mão de coisas que eu acho legal, que são boas para mim, que eu considero que são listas, eu vou ter que abrir mão, porque eu sou separado. Eu fui tirado de todos aqueles copos, todas aquelas taças, para fazer outra coisa, para ser consagrado ao Senhor. E eu preciso ser santo. E eu estar em casa, sem poder sair de casa, ou eu estar na rua, na maior correria, não muda nada o fato de que eu sou separado. Não é onde eu estou. Se eu estava lá dentro do templo com uma taça, eu sou consagrado ao Senhor. Se eu estou lá na Babilônia, eu continuo consagrado ao Senhor. Não importa quem está ali, o que estão fazendo, o que está acontecendo, não interessa. Eu sou separado. Um texto que eu gosto muito, que fala sobre isso, é 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Não é na maior parte dos meus procedimentos, não é em alguns, ou quando não está difícil, é em todo. E quando a gente pensa em santidade, a gente pensa muito em regra, conduta, né? Faça isso, não faça aquilo. Se eu fizer isso aqui, eu estou errado, tenho que confessar. Conduta, mas não é.
Eu tenho que ser separado em todo o meu procedimento. Todo. Desde a hora que eu estou sendo confrontado se eu vou pecar ou não, até quando eu estou dirigindo, quando eu estou trabalhando, em todo o meu procedimento. Eu sou separado. É um desafio e eu creio que a gente só consegue praticar isso se a gente voltar lá para aquele primeiro ponto, conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, não sou mais presunçoso. Eu sei que Deus está ali. Deus está comigo em todo lugar onde eu vou. Eu sou separado para Ele. E aí o meu procedimento vai ser santo porque eu sou de Deus. E Deus está ali comigo. Não é simplesmente um conjunto de práticas que eu tenho que fazer para ter uma vida boa, ou uma vida de acordo com a Bíblia, uma vida com regras santas, vamos dizer assim. Não. Eu conheço a Deus, eu quero agradar a Ele, eu quero ser parecido com Ele. Isso me leva a ser santo. Isso me leva a me separar cada vez mais e ser mais parecido com Ele. Porque eu quero estar cada vez mais perto dele. E o pecado me separa dele. Quarto ponto. Edificar a igreja e ser edificado por ela. Como eu falei para vocês, esse período de pandemia fez isso. Eu só estou com quem eu quero, irmão. Aquele cara assim que eu não tenho mais muito contato, não tenho muita liberdade, eu simplesmente não vi. Eu não vi. Tiveram pessoas que eu fiquei 2 anos sem ter contato, simplesmente porque assim, as coisas que iam além da minha vontade, que fazia com que a gente se encontrasse, não estavam mais acontecendo. Então eu não via a pessoa. Isso fez com que eu tivesse um problema nessa área aqui. Edificar a igreja e ser edificado por ela. 1 Pedro 2, 9 a 10, todos nós conhecemos esse texto, fala assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O texto está falando aqui, ó, que vós, quem é vós quando Pedro estava escrevendo? A igreja. Pedro não escreveu isso aqui para pastor, para bispo, para alguém que era responsável pela igreja. Era para todo mundo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou, e aí ele segue. É para todo mundo aqui. Todos nós somos sacerdotes, não é isso que ele está falando? Todos nós. Esse é o público que Pedro está falando. E no final, ele fala assim, ó. Desculpa, no outro texto, Efésios 4, 15 ao 16, se vocês puderem abrir. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todos nós somos sacerdotes. E a edificação da igreja, ela ocorre pela cooperação de cada parte. Não é uma parte. Não é alguém que está investido de uma posição de autoridade que edifica a igreja. Cada parte. E isso efetua o seu próprio aumento. Quem faz com que a igreja aumente é ela mesma, através da edificação de cada parte. Uma das coisas que a gente vê na história da igreja, o que aconteceu com o passar dos anos? Vinha um cara, uma pessoa, todo mundo sentava e ele edificava aquelas pessoas e depois elas iam embora. Não é assim. Cada parte é responsável pela edificação da igreja.
E esse processo, onde cada parte se edifica, promove o aumento, o crescimento desse corpo, que é ligado a Jesus. Quando a gente começa a andar só com quem a gente gosta, só com quem a gente quer, a gente para de fazer isso. E a igreja para de aumentar, ela para de crescer, porque eu não estou mais edificando os irmãos. É uma responsabilidade nossa como igreja. Todos nós somos sacerdotes. No dia que eu sair da água do batismo, eu já sou sacerdote e eu tenho que edificar a igreja. Ah, mas eu não sei o que falar. Rapaz, já aconteceu um milagre, que você não era convertido e se converteu. Você já pode começar a falar, já disse. Todos nós somos responsáveis. Às vezes a gente esquece disso ou age como se a gente tivesse que cuidar só de quem a gente tem que cuidar. Em algumas situações, eu vi alguns irmãos que estavam com alguma dificuldade. Eu não era discipulador, eu não era nada do cara. Não me custa nada marcar de sentar com ele e tentar ajudar. Em algumas situações, eu via que o negócio não estava andando muito, aí eu falava, tem que resolver tal coisa, vamos fazer? Aí, às vezes, o cara não tinha muita liberdade comigo, aí falava assim, não, vou fazer com o meu discipulador. Aí procurava o discipulador. Para mim, está ótimo. Não precisa ser comigo. Melhor ainda que não seja comigo. Ele vai lá procurar o discipulador dele, que já conhece, que já sabe o contexto, e vai resolver a vida dele. Mas se eu não tomar aquela disposição de falar, e aí, velho, tinha que fazer tal coisa que você não está fazendo, ele não ia lá procurar o discipulador para fazer. Então, eu vejo a situação, é minha responsabilidade de edificar a igreja. Eu vou lá e vou tentar ajudar, vou falar, vou querer saber o que está acontecendo. Tive algumas pessoas que eram filhos de irmão e tudo mais, no meio da igreja, que eu preguei o evangelho. Eu sentei lá, preguei o evangelho, porque vi que tinha necessidade. Não discipulei, não ficou comigo. Amém. Não faço questão. Vai. Agora, eu não posso ficar parado vendo o cara sentar aqui todo domingo. Ele entra, sai, e eu não faço nada. Eu não me aguento. A gente dentro de casa começa a se voltar só para si, só para si, só para si. E a gente para de fazer isso e começa a virar normal. Eu me flagrei entrando aqui, assisto o encontro, vou embora. Isso aconteceu comigo, eu parei. Eu não posso fazer isso. Eu preciso edificar a igreja. E aí vem um pontinho um pouco complicado. Como nós não edificamos mais a igreja, a gente busca ser edificado por pessoas que não estão no nosso meio. Vai ter o problema, vai ter a necessidade. Então eu vou ouvir qualquer outra pessoa que venha me dizer. Qualquer pessoa que não tenha responsabilidade na minha vida vai falar. Eu vou ouvir. Por quê? Eu simplesmente não busco ser edificado. Eu não busco que outra pessoa me edifique. Aquele problema lá que eu falei um pouco tempo atrás dos influenciadores, é por isso. Quando eu faço alguma coisa na frente do Diogo, o Diogo vê que está errado, ele vem e fala para mim. E aí, amigo, o que eu sempre chamo é a encruzilhada da vida, é o momento que tem dois caminhos assim, ó. Ou eu me conserto ou eu continuo errado. Não tem para onde fugir. Agora, se eu penso que eu tenho um problema de ficar com raiva, eu vejo o vídeo lá do cara falando sobre raiva, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Se eu vou fazer ou não, tanto faz. Agora, se o Diogo falou para mim, daqui a 15 dias tem encontro geral, irmão. Eu vou encontrar o Diogo e ele vai falar, e aí? Como é que tá? Precisa de ajuda? E a gente se acostumou a dar um jeito nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, fazendo isso. Quando eu comecei a fazer o esboço dessa palavra, esse ponto eu tinha colocado assim, edificar a igreja. E aí eu acrescentei essa segunda parte, que é ser edificado por ela. A gente fica muito nessa cabeça, né, de que, eu vou edificar, eu tenho que edificar, eu tenho que fazer, não sei o que lá, e a gente não permite que as pessoas nos edifiquem, que olhem o que está errado na minha vida e fale. Com todo esse processo que aconteceu nos últimos 2 anos, eu reparei que a gente está igual ao povo de Juízes. Lá em Juízes, no final de Juízes, capítulo 17, diz o seguinte, o povo estava lá, e aí o processo que eles passavam era assim, eles ficavam lá num lugar, aí vinha um povo estranho, atacava eles. Aí eles iam até os juízes, o juiz buscava a Deus, eles tinham a guerra, eles venciam a guerra, e aí eles ficavam tranquilos. Começava a pecar, a adorar outros deuses, aí vinha o povo fora e ficava se repetindo.
Só que aí chegou um momento, no final desse processo, que não tinha mais ninguém para atacar eles. Estava tudo tranquilo. Aí sabe o que eles fizeram? Fala que eles criaram tendas. Ficou cada um no seu clã, cada um no seu grupinho. E aí, no final desse capítulo, fala assim: naquele tempo, não havia rei em Israel e cada um fazia de acordo com a sua própria vontade. Esse é o problema de eu não andar com a igreja, de eu não ser edificado por ela. Eu vou escolher algumas pessoas, pode ser a minha família, pode ser meus amigos mais próximos, pode ser ambos, e eu vou fazer um grupinho, um clã, onde ninguém vai se envolver com aquilo ali. De preferência, vão ser pessoas que vão pensar mais ou menos como eu penso, e ninguém vai me repreender. E até mesmo quem está dentro daquele clã, eu vou ouvir eles até o momento que eles falarem o que eu quero ouvir. Quando falar que eu estou errado, aí veja bem, fulano já não está legal. E a gente, como igreja, corre esse risco de formar um pequeno grupinho ali, ó, onde ninguém se mete na vida de ninguém. E aí o texto diz que naquele tempo não havia rei. O que ele quer dizer? Não havia autoridade. Não havia alguém que ordenasse aquele clãzinho ali e falasse: ó, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, a palavra diz isso aqui, a palavra diz a outra coisa. Cada um fazia o que queria. A gente corre esse risco. Quando acontecem coisas na minha vida que eu penso, eu não vou submeter isso à igreja. Eu vou ali, vou falar com a minha família, vou falar com meus amigos. E vamos deixar aqui, só entre a gente, para não expor. Não é assim que a gente fala? Para não expor. Na realidade, eu não quero ser edificado. Eu não quero que a igreja veja o meu problema e trate o meu problema. Então, se eu fiz alguma coisa errada, é muito fácil. Eu chego ali, ó, eu tenho meus amigos. Ó, aconteceu isso aí, tá, papá. Vamos resolver aqui, tá confessado, tá na luz, né? Não é assim que a gente fala? Tá na luz. E morreu. Aí o meu discipulador não sabe de nada, né? Por quê? Por que eu não quero falar com ele? Porque eu não quero expor o meu problema e ser edificado, ser corrigido. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo eu formar meu grupinho, meu clã. Vocês aguentam mais um pouquinho? O último ponto. Só quero dizer isso, gente, para falar que a gente precisa se sujeitar às autoridades. E muitas vezes a edificação vindo dessas autoridades é o que a gente não quer ouvir. É o que a gente não gosta, é o que não vai ser bom para mim, é o que mostra que eu sou errado, que realmente eu estou exagerando ali, eu estou exagerando aqui, eu estou fazendo o que eu quero. E só essas pessoas que estão realmente perto da gente vão falar, que é elas que vão ver. Então, se eu estou numa situação onde, sei lá, eu estou sendo muito grosso com a minha esposa, aí eu vou lá, fiz errado, aí eu vou lá e falo: não, Felipe, aconteceu isso aqui, ó, fui grosso com a minha esposa. Felipe vai, amém, vai, não sei o quê, vai me dar a palavra, a gente vai orar junto e tal. Aí aconteceu de novo. Aí eu vou lá no Diogo, falo: Diogo, aconteceu isso. O Diogo vai achar que é a primeira vez. E eu nunca vou ser corrigido. Nunca. Se eu tivesse ido lá no Fernando, que é meu discipulador, e falado: ó, fui grosso com a minha esposa. Aí passa 2 dias, ó, fui grosso com a minha esposa. Ó, terceira vez, Fernando, fui grosso com a minha esposa. Eu ia falar: você não foi grosso? Não, você é grosso. Tem uma diferença entre, né? Fui e você é. E aí ele ia ter que me corrigir, me tratar. E ali eu ia ser edificado. Ia construir, edificado não é isso? Construir algo ali. E o último ponto. Sei fazer discípulos. A gente parou de fazer isso. A gente parou, de modo geral, como grupo, né? Está cada um cuidando da sua própria vida. Está cada um no seu clãzinho, seu grupo. De fazer discípulo. O mundo, eu também vos enviei ao mundo. Da mesma forma que Deus enviou Jesus para buscar aquelas pessoas, Deus nos enviou. Da mesma forma. A gente foi enviado para isso. E a gente simplesmente age como se fosse: tem que pregar, né? Tem que fazer, se eu tiver oportunidade. Aí a gente fala assim: pregue, se necessário, com palavras. Não tem essa história? Aí a gente se encosta nessa frase para não pregar. Afinal de contas, né? Estou pregando aqui, estou sendo exemplo. Imagina, Jesus chega lá e fala assim: ó,
Gente, humanidade, pregue, se necessário, com palavras. Então, eu vou ficar aqui em Israel, todo mundo vai ver que eu não pequei. Estou dizendo que essa frase é errada, não. Realmente, a gente tem que pregar com o nosso exemplo. Mas não é só isso. Não é só isso. Igreja, a gente não... Todo mundo acha que ouviu isso aqui também, foi ensinado. Igreja não significa para fora. Para fora. 2002, um tempinho isso, eu tinha 15 anos. Tinha acabado de me converter. E aí, a gente teve um grupo caseiro, e aí depois do grupo caseiro, o pessoal foi embora, e eu fiquei na casa do irmão onde estava sendo o encontro. Ele era mais velho que eu, tinha tipo a idade que eu tenho hoje. E a gente foi na padaria. Aí fomos à padaria. O menino que era o caixa da padaria, ele era meu amigo da escola. Eu tinha estudado com ele no ano anterior. E a gente se cumprimentou, aquela coisa e tal. Beleza. Na hora de pagar, a gente foi para o caixa, esse irmão virou para ele e falou assim, você sabia que o Pedro é convertido? Aí ele falou assim, sabia. Aí ele, mas ele já te falou por que ele é convertido? Aí ele, não. Ele falou assim, pois é, você tem que falar. Ele olhou para mim de um jeito que eu nunca esqueci desse negócio. Nunca esqueci do jeito que ele olhou para mim. E eu fiquei pensando nisso, caramba, bicho, no dia do juízo eu não quero receber esse olhar de ninguém. Tipo, eu sou convertido e eu não falei para esse cara. Ele foi para o inferno porque eu não fiz nada. E eu lembro que nesse dia a situação ainda era pior, porque é o seguinte, a gente se estranhava no futebol. Então, eu não era muito exemplo, sabe, para ele. De vez em quando ali, o negócio ficava feio. Eu não era exemplo para ele. E aquilo ali me trouxe um incômodo assim, caramba, eu não falei para esse cara. Ele não se converteu, mas eu não tinha falado para ele. Eu nunca mais quero passar por isso. E esses dias eu estava lembrando dele, falei, caramba, isso não pode acontecer. E uma outra situação, rapaz, faz tanto tempo que o Vitão não era convertido, pra vocês verem. Conheço, o Vitor se converteu em 2002 também, né, Vitor? 2003, né? Foi 2002. Eu cresci ali no Guará, e aí no Guará a gente tinha uma prática que era assim, à noite a gente ia para a praça, ficava um monte de menino lá na praça. Aí diz que tem 3 coisas que não pode discutir, né? Futebol, religião e política. A gente só fazia isso. Ficava lá falando sobre o que a gente não entendia. E discussão para lá e para cá, discussão para lá e para cá. Mas ficava ali toda noite. Era assim, todos os dias mesmo. A gente ficava ali na praça, aí às vezes jogava bola, às vezes não sei o quê. Mas assim, um monte de menina ali fazendo isso, eu cresci nesse meio. Aí um dia, a gente estava lá, e assim, eu não sei como é que é o Guará hoje, quando eu moro mais lá, mas o Guará, nos bons tempos, na época de ouro, né, quando eu era moleque, era assim. Tinha pobre, tinha rico, tinha tudo quanto é gente lá. Era meio uma cidade meio misturada, assim. Então, você jogava bola com um menino que tinha muito dinheiro e você jogava dinheiro com um menino que era assaltante. Era todo mundo junto lá. Era esse o nosso contexto e era isso. E aí a gente estava lá, terminou o futebol, a gente foi se reunir ali no banco da praça para falar sobre essas coisas, né? Para discutir qualquer coisa. Tinha um cara sentado na ponta assim, calado, ele era traficante. Só que ele era um cara meio assim, meio violento, então a gente tinha medo dele. A gente tinha uns 15 anos, ele já era adulto. Tava eu e mais 2 lá, e aí a gente tinha uma prática lá no nosso grupo caseiro que era assim, às vezes a gente saía na rua, saía andando. Aí se a gente encontrasse alguém, a gente pregava. E a gente olhou para ele, todo mundo se entreolhou e entendeu, né? Ó, a gente tem que pregar para ele. Só que tava todo mundo com medo. Afinal de contas, o cara era bandido, o cara podia, sei lá, fazer alguma coisa. E ficou aquele negócio, né? Prega, não prega, prega, não prega. A gente ia, aí perguntava as horas para ele, sabe? Aí continuava no nosso canto, com medo. Aí a gente tomou coragem, foi lá e falou. Falou o evangelho pro cara, pá, pá, pá. Nunca vou esquecer a cena, porque assim, a gente estava pregando o evangelho para ele e ele estava usando droga enquanto a gente falava o evangelho para ele. Mas ele ouviu e tudo. Ouviu. A gente com medo. Mas ele foi respeitoso, terminou aquilo ali, a gente foi para casa. Aí, normal.
né? Fui dormir e tal. No outro dia fui para a escola. Cheguei da escola, antes de almoçar, sentei para ver TV. Estava vendo um programa que nem tem mais, chama Barra Pesada, não sei se vocês lembram. Era aqueles programas que só mostrava crime, tipo o da Atena hoje, sabe? Estava vendo aquilo ali. Aí tô vendo lá o da Atena, não sei o quê, aí vem a manchete. Crime no Guará. Não sei o quê. Aí fala, ó, traficante é assassinado a tiros, não sei o quê. Não. E o Barra Pesada, era Barra Pesada, eles mostravam a foto assim, sabe? Do que tinha acontecido. Aí quando eu tô vendo ali a matéria, como se fosse qualquer outra matéria, quando mostra a matéria, tá lá o cara que a gente tinha pregado na noite anterior. Mataram ele horas depois. Direto eu lembro dessa história. Eu pensei, rapaz, se a gente não tivesse pregado para esse cara, eu ia ficar com esse negócio na minha consciência o resto da vida. O resto da vida. Até hoje eu lembro da imagem assim, do que aconteceu, como se fosse hoje. Tão nítido que ficou na minha memória. E eu não quero que isso aconteça de novo. Não quero. Eu tenho que fazer discípulos. Eu tenho que levar o evangelho para as outras pessoas. E por fim, vem o último aspecto disso, que é eu tenho que levar o evangelho para as outras pessoas, mas eu também tenho que ensinar essa pessoa a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. É um outro desafio. Sabe por quê? Porque às vezes dá trabalho, às vezes demanda tempo, às vezes o cara vem para te contar a mesma história 3, 4 vezes. Às vezes eu simplesmente, estou sendo bem honesto, né? Eu simplesmente não estou afim. É isso que acontece. Não é minha responsabilidade, né? A gente não fala que quem tem filho barbado é gato, né? Não. E eu tenho pensado muito na história de José. José, não o do Egito, pai de Jesus. É engraçado, ó, o que eu falei? Que José era pai de Jesus. Não era o pai de Jesus, certo? Mas ele foi. O ministério que Deus nos chama é um ministério de adoção de filhos. E assim como José criou aquela criança que não era dele, não era filho dele, e ele ensinou. E ele ensinou toda a lei para Jesus ali. Jesus foi um homem que não pecou, ele foi muito bem ensinado por José. Por uma pessoa que não era o pai dele. Ele podia dizer, essa responsabilidade não é minha. José fez o que fez porque Deus falou com ele. Deus falou com ele. E ele amava a Deus, e ele obedeceu o que Deus falou com ele. E eu preciso adotar outras pessoas. Eu preciso buscar e me doar e tratar essas pessoas como se elas fossem meus filhos. Eu tenho que cuidar delas. Isso é fazer discípulos. Ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. A gente vive hoje, como igreja, num modelo de famílias. Isso faz com que a gente ache que o responsável por fazer isso são os pais. E a gente se acomoda com isso. E isso é um problema. Então, o que acontece? Eu acho que a responsabilidade por fazer da Sofia uma discípula é do Edu e da Lia. E é com ele. E aí, tem coisas e situações onde a igreja vai precisar agir, onde o Edu não vai conseguir alcançar. Eu sempre dou esse exemplo porque para mim foi um negócio que me edificou muito e me marcou. Um dia eu estava em casa, aí a Laís falou assim, ó, eu tô com um problema, vou encontrar a Pri. Aí eu já, mas se tem um problema, eu gosto de resolver, eu quero resolver. Me fala o problema que eu tenho a solução, como não tem. Tanto tempo resolvendo problema, não sei resolver problema. Qual que é o problema? Fala para mim. Aí eu, não, eu quero conversar com a Pri. Eu falei, Laís, fala o problema que eu resolvo, Laís, eu não consigo. Para que você precisa encontrar a Priscila? Eu resolvo o problema. Aí ela falou assim, mas é porque o problema é você. Eu falei, então vai lá encontrar a Priscila e resolve o problema. Tem coisas nas nossas vidas que a família não vai resolver, é só a igreja. É só a igreja. E a gente precisa adotar as pessoas. A Priscila teve que adotar um pouquinho lá, a Laís.
A Sandra teve que adotar a Laís para lá, resolver as coisas quando o problema sou eu. Eu dou problema para caramba, gente. E aí elas vão resolver lá. Só que a gente acha que não, cada um cuida do seu, né? E não adota ninguém. É muito fácil também a gente olhar por essa perspectiva quando a gente tem a família bonitinha, né? Então, eu não tinha pai nem mãe. Eu não tinha pai e mãe. Alguém teve que me adotar. Alguém teve que me adotar e cuidar de mim. Entendeu? Eu acho que eu vou precisar morar mais uns 5 anos na minha casa para superar o número de vezes que eu dormi na casa do Fernando. Eu estava lá quase todo dia. Fernando, acho que ele tinha que botar uma parte do orçamento lá e me sustentar. Eu passei 4 anos da minha vida jantando lá todos os dias. Todos os dias. Teve um dia que a gente chegou lá, o Fernando e a Sandra fizeram a lasanha, deixaram a lasanha em cima da mesa. Aí eles foram, não sei aonde, e a gente estava lá. Aí quando eles voltaram, a gente comeu a lasanha toda. E a gente nem percebeu, foi comendo. Eu vivia na casa dele. Teve uma vez, a gente comia tanto na casa do Elton, na época o Elton era solteiro, aí a gente fazia o discipulado na sala e a mãe dele ficava na cozinha lá fazendo janta e tal. Às vezes a gente falava uns absurdos tão grandes que ela saía da cozinha para repreender a gente. Mas teve uma vez que a gente ficou com tanta vergonha que a gente foi no mercado, comprou arroz e feijão e levou para lá. Levou um saco de arroz, um saco de feijão e falou: tia, tá aí porque, né? Teve uma vez que ela fez a janta, a gente comeu tudo. Tudo. Eu não sabia, depois eu fiquei pensando, agora que você é adulto, você pensa, né? Será que ela estava fazendo essa comida para o dia seguinte, né? A gente comeu tudo, tudo. Tudo mesmo. Todo arroz, todo feijão, toda a carne, todo salado, tudo. Não sobrou nada. Só a louça para ela lavar. A gente foi adotado. Vou contar uma última história. Sei que eu já estou adiantado no tempo, mas vou contar uma última história. Talvez ele não goste, mas eu vou ter que expor a pessoa aqui. Uma vez, eu estava em casa, aí o Elton me chamou para o discipulado. Falou assim: Pedro, vamos no shopping comigo? Aí eu falei: vamos, né? Não sabe fazer nada? Foi no shopping. Aí o Elton estava fazendo o curso de ambientação da PM, e ele estava me falando que tinha algumas coisas que eles faziam lá que era de noite e era frio. Aí ele ficava com frio. Aí ele ia no shopping comprar um casaco, porque depois ia chegar todo mundo na casa dele para fazer discipulado, né? Aí tá. Aí ele foi lá e comprou o casaco. Beleza. E depois a gente voltou e encontrou. E aí chegou todo mundo na casa do Elton. Só que assim, gente, o nosso perfil era os meninos de 15, 16 anos. Quem tinha pai era órfão de pai vivo, sabe? O pai não estava muito aí, não. Ninguém tinha dinheiro. Então, assim, a gente não tinha dinheiro mesmo. Nosso lanche, às vezes, era todo mundo juntar pouco que tinha, comprava biscoito, chocolate e tangue e jantava aquilo, só para estar junto. E aí a gente chegou lá, aí chega um outro irmão lá, o casaco dele estava aqui, ó, de pescando. E aí, quando ele chegou, todo mundo menino, né? Aí já começou as piadas, né? E aí, roubou o casaco da sua irmã? E aí todo mundo, né? Piada, e o casaco já estava puído, sabe? E não sei o que, não. E aí, a noite inteira de piadinha. Aí uma hora, acho que ele não aguentou mais as piadinhas, ele falou assim: pô, mas é porque eu só tenho esse casaco. Aí não tem como vir com o outro. Aí o Elton levantou, foi no armário, pegou o casaco e falou assim: eu tenho esse aqui, ó, pode levar. Aí ele pegou o casaco e saiu. O Elton chegou e falou assim: olha, irmão, eu estou passando frio, mas eu comprei esse casaco novinho aqui, tá aqui para você. Ele só deu o casaco. Isso marcou minha vida inteira. O cara não sabia que o casaco dele era o casaco que o Elton estava passando frio. Ele adotou a gente. É por isso que toda vez que eu venho aqui na frente eu falo dele. Ele me adotou, ele me amou. Eu perdi os pais com 14 anos. No meu aniversário de 15 anos, estava o Elton lá em casa. Foi jantar comigo. Aí ele foi embora e minha avó falou assim: que igreja é essa? Terça-feira à noite, o Elton saiu do negócio da PM lá, cansado, foi lá jantar comigo. Foi a primeira vez que eu passei o aniversário sozinho. Ele me adotou. Anos depois,
Eu lembro que eu passei um problema de saúde, cara, eu não tinha dinheiro para nada, 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 nada. Aí eu tive que fazer um exame, aí fiz o exame, só sei que eu fiz o exame. Aí fui lá. Depois, para pegar o resultado, não sei o que lá, o cara me entregou uma nota fiscal. O exame caro, caro mesmo, assim. Aí tava escrito lá, Fernando Saboia. Ele não falou nada, ele pagou. Ele pagou, ele me adotou. Eu fui adotado pela igreja. Eu com pedra no rim, passando mal, 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 não tinha plano de saúde, não tinha nada. Eu lembro que um dia eu tava vomitando, o Edu tava segurando a lixeira. Eu fui adotado. Fui adotado. Eu tive que fazer, por causa desse problema de saúde, um procedimento lá, que é uma injeção que estava na coluna lá, doía pra caramba. Eu nunca vou esquecer disso. Eu tava com tanta dor que eu chorava sem conseguir segurar, sabe? Só caía lágrima. E aí, quando terminou o procedimento, eu reparei que eu tava apertando assim com toda a minha força a mão da tia Ana. Eu fui adotado, tinha alguém lá segurando a minha mão. E eu preciso fazer isso para outras pessoas. Eu escolhi alguns, eu não vou conseguir adotar todo mundo, mas tem um ou outro que eu adotei, que não tem nada a ver comigo, que é de outra geração, que eu não tenho mais, não tem mais nada muito em comum, mas que eu mando uma mensagem, que eu pergunto como tá, que eu oro, que eu quero saber. A gente precisa adotar as pessoas. Não simplesmente ensinar regras, ensinar uma doutrina baseada em o que tem ou não fazer. A gente tem que ensinar as pessoas a guardar as coisas que Jesus ensinou. E a palavra fala que o ministério de Jesus é um ministério de adoção de filhos. Não é simplesmente, e aí, como é que foi sua semana? Você fez isso? De acordo com o manual ISN, com a apostila 2, é isso. Não, eu tenho que adotar aquela pessoa. E eu faço isso porque eu fui adotado. Eu fui adotado. Tem pessoas assim que eu olho para a pessoa, eu tenho vergonha de saber o tanto que eu fui amado. Teve um período da minha vida, eu já era adulto, assim, não, vamos dizer assim, não havia necessidade de me adotar, né? Eu comia todos os finais de semana na casa do Moisés, todos. Todos os dias dos pais eu passei ou na casa do Moisés ou na casa do Fernando. Ninguém precisava lembrar de mim. Sempre tinha mensagenzinha. Você quer vir almoçar hoje? Ninguém falava, vem pro dia dos pais, que a gente sabe que você não tem onde ir. Ele só me chamava. Muitas vezes, eu lembro de uma vez, na realidade, isso me marcou. Eu cheguei na casa do Moisés e era dia dos pais, eu não sabia. Ele só me chamou para almoçar lá. Nem eu tinha percebido que eu ia ficar, né? Que eu ia sobrar. Só me chamou, vem almoçar aqui. Então. As pessoas me adotaram. Eu preciso adotar outras pessoas. A gente precisa levar isso em frente. Amém? Queria pedir perdão, porque eu extrapolei o tempo. Mas para encerrar já o encontro, eu queria propor um negócio. Conhecer a Deus, conhecer a palavra, ser santo, edificar a igreja e ser edificado por ela, ser e fazer discípulos. Eu queria que a gente pensasse quais desses 5 pontos, qual é o que está pegando mais hoje, agora, e a gente orasse uns pelos outros sobre esses pontos. Amém?
Amém, amados. Muito precioso o que o Senhor trouxe aqui por meio da vida do Pedro. Louvado seja o Senhor. Me veio à mente o versículo que está lá em João 12, 24, que diz assim: em verdade vos digo, Jesus falando, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, né? Então, muito que o Pedro trouxe, de muitas vezes deixar de fazer nossa vontade, deixar de estar no nosso conforto, muitas vezes no nosso lugar cômodo, às vezes na nossa casa, que seja, nós estamos ficando só, né? E não estamos cooperando e produzindo com o propósito eterno de Deus, né? Mas se nós nos lançamos, nos desgastamos, nos colocamos nas mãos do Senhor, podemos produzir muitos frutos. Amém? Por meio de Jesus. Amém? O Senhor abençoe a semana de todos. O Senhor nos conduza. Eu incentivo a não ficarmos só na oração aqui, mas também levarmos aquilo que nós fomos desafiados para o nosso explorador, para a nossa exploradora, para o nosso vínculo, compartilhar para o nosso grupo caseiro, né, para que possamos também edificar outros e sermos edificados. Amém? Boa semana, Deus abençoe.